Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 1 de abril, já estamos no quarto mês do ano, né? O Senhor já nos deu janeiro, fevereiro, março e agora estamos em abril, dia 1º de abril de 2021, quinta-feira. O Senhor se derrame poderosamente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque com certeza o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano, é exatamente o que o Senhor tem reservado, preservado sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, nossos queridos, nossos familiares. O Senhor esteja se derramando. Minhas tias que estão aqui, minha tia Rosária, minha tia Alzira, meus tios todos, sobrinhos, netos, filhos, genros, noras, a presença, o poder, a glória, mover do Senhor também sobre o Bispo Antônio, seus familiares, Suzy, Priscila, a Eva, Carlos, familiares, presença, o poder de Deus se derramando também, Cida, familiares, Amanda, né? Amanda, um beijo para você, Amanda, Fábio, Luquinha, Júlia, familiares, João, Roseli, Ângela e todos os seus familiares, todas as famílias as quais vocês representam todos os dias ali, orando e clamando por cada um deles. Também os meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, Valtir, Raquel, Kátia, Sônia, a Sônia, em nome de Jesus, lá com a Tati, né? Tati, a sua filha, a Tati está grávida, nós estamos orando por ela. Também estamos orando pela filha do João, a Clara, que está grávida, né? Tati está grávida lá em Vinhedo, São Paulo, né? A Clara está na Alemanha. E também a Ana Cláudia, que não está mais grávida, já deu à luz, né? A Luna já nasceu e nós estamos orando também por essa família. Márcia, Fábio, seu Augusto, Dona Efigênia, Luiz Henrique, filhos, netos, a presença, o poder, o derramar do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada querido nosso, o trabalhar de Deus, o mover do Senhor, a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus, né? Mateus capítulo 16 e agora entrando em Mateus 17. Nós estamos lendo o livro de Mateus. Mateus fala sobre o reino. Mateus 1, 2 e 3 fala sobre os preparativos, o nascimento e também a infância de Jesus. De Mateus 3, né, entre Mateus 3 e Mateus 4, fala do ministério de João Batista, conectado ao ministério de Jesus, baseado sobre qual plataforma? A plataforma do arrependimento. Primeiro vem o arrependimento, depois vem a fé. Quando eu me arrependo é porque eu tenho a consciência de que eu estou em falta. Diante de quem? Diante de Deus. Então vem o arrependimento e a fé começa, né, a temperar toda essa dinâmica espiritual. Depois Mateus, capítulo 4, é o ministério de Jesus, é o chamado de Jesus, é a constituição de Jesus, né? Tanto pela declaração do Pai e como também o enfrentamento, né? Quando Jesus é tentado lá no deserto pelo diabo. Aí vem Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7 é a nossa constituição, é a constituição do reino, é o monte das beatitudes, né? Dizia aí o português mais clássico, o monte das bem-aventuranças, né? Que é exatamente a constituição, é a nossa, vamos chamar assim, a nossa plataforma legal, sobre quais patamares nós procedemos, andamos, vivemos, para sermos considerados cidadãos nos céus. Aí vem Mateus 8 e Mateus 9, que é o médico dos médicos saindo com seus residentes a campo. Mateus 8, Mateus 9. Mateus 10 é quando vem o chamado dos seus discípulos. Mateus 11 é quando o Senhor sai às cidades nas quais os seus discípulos foram criados, nasceram, né? Mateus capítulo 12 é quando agora vem, e a gente está estudando ainda sobre isso, é quando a identidade de Jesus é colocada sobre a mesa. Quem é Jesus? Então comparam Jesus com
e as atitudes de Jesus com o chefe dos demônios, blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, ele é maior do que o sábado. Aí Jesus confronta a tradição com a lei. Eu sempre falo para você que tradição, ela é maravilhosa quando ela nos leva ao propósito de Deus. Tradição que não leva ao propósito de Deus é empecilho, é obstrução. E aí Jesus pega exatamente essa tradição, que era dos rabinos, né, e coloca sobre a mesa, comparando a tradição com a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés estava tão rebuscada, tão cheia de adendos, de parágrafos, de incisos, que a lei ficou asfixiada em tudo isso. Então, Jesus revisita a lei. Você percebe isso em Mateus 5, 6 e 7, que é Êxodo 20, 21, 22 e 23. Então você percebe que Jesus revisita exatamente para depurar. A lei é mais importante do que a tradição. A tradição é nada mais, nada menos do que uma conexão, né, para nos levar ao conhecimento, para nos estabelecer sobre patamares legais, de acordo com a palavra de Deus. Bom, então Mateus capítulo 12, 1 até Mateus 16 é sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? E o que significa Jesus para mim? Vitor, como distinguir tradição boa e tradição ruim? Bom, vamos pegar uma tradição boa, né? Quando Paulo diz, Vitor, aprendei de mim, né? Quando ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Jesus, isso é uma tradição, né? Isso não é uma lei, é uma tradição. A tradição da Santa Ceia é uma tradição. A tradição e que você lembra muito bem do teu casamento, então a tradição do casamento é uma tradição. Essa liturgia do casamento, ela não é, na verdade, uma lei, não está escrito na palavra para ser assim, né? Ter o pastor ali no palco, ou no altar, ou no púlpito, né? O pastor ali, aí entra primeiro os padrinhos, as madrinhas, depois entra a mãe com o noivo, a mãe deixa o noivo à beira do caminho, depois entra a noiva com o Senhor seu pai, e aí ele deixa a noiva à beira do caminho, o noivo pega a noiva e vai até o pastor, e ali o pastor celebra o casamento. Isso é uma tradição. Só que essa tradição, Vitor, ela é completamente conectada à figura de Jesus Cristo e a noiva conectada à figura da igreja. Então você tem tradição que nos leva aos propósitos do Senhor e outras tradições não, certo? Por exemplo, uma tradição que não leva, que creio eu ser uma tradição discutível. Por exemplo, a questão de algumas igrejas que se utilizam de símbolos proféticos, não que o símbolo profético não seja em si um instrumento didático e tudo mais, pode até ser. Mas o símbolo profético, ele não pode estar acima da própria palavra de Deus. Por exemplo, se você não receber tal objeto, não comprar o tal objeto, não adquirir o tal objeto ungido, você não vai vencer tal coisa na tua vida. Isso aqui já é uma tradição ruim. Por que é uma tradição ruim? Porque eu vou entender do outro lado, né? Para quem conhece o Evangelho, até que tudo até passa desapercebido. Mas para quem não conhece o Evangelho, eu posso entender que esse objeto detém um poder místico, como um talismã, como um amuleto, que no Evangelho, na Bíblia, na Palavra de Deus, isso não é verdade. Não,
Mas isso não é idolatria, Vitor. Não é idolatria. Calma, não é idolatria. É menos do que idolatria. A idolatria é colocar alguém ao lado de Deus. Isso é idolatria. Ou colocar acima de Deus. Não é idolatria. Quando eu falo isso, eu acho que se eu não fizer tal coisa, se eu não comprar tal símbolo, se eu não ungir tal símbolo, se não pegar na mão de fulano de tal símbolo, eu não viverei aquilo que eu posso viver. Então, o ser humano já é místico por natureza. O ser humano já já gosta de mistério por natureza. Agora, quando isso vem travestido de obra de Deus, aí realmente é uma tradição que não vale a pena. Então isso é ruim. Não chega a ser uma idolatria, eu não vou... Alguns até fazem isso, mas na maioria não faz. Não vai adorar o objeto. Mas esse objeto vai significar, dentro da minha visão de santificação, esse objeto pode ser imprescindível para que a obra de Deus se manifeste na minha vida. Entendeu? Então você tem a tradição boa e a tradição ruim. Porque Paulo recomenda, e se você entrar aí no teu Google, você é bom de computador, então entra no teu Google e coloca tradição, né? E você vai ter muitas vezes Paulo falando na tradição de maneira saudável, né? E outras vezes falando da tradição de maneira ruim. Então a tradição em si própria, não é ruim. Quando eu tenho discernimento para aferir, quando eu tenho juízo de valor para aferir qual é saudável e qual não é saudável. Por exemplo, a rosa vermelha, o sal grosso, e eu ter que me vestir de branco, né? São práticas místicas que me remetem a um outro tipo de culto, a um outro tipo de entidade. Entendeu? Mas eu, travestido de evangelho, travestido, entre aspas, de cristão, eu ando por um caminho que é perigoso. Porque esse caminho não vai me levar a Jesus Cristo. E pelo contrário, eu estou enfraquecendo a pessoa de Jesus. Quer dizer que Jesus passou o que passou. Agora a gente está na Páscoa, né? Está comemorando a Páscoa. Passou o que passou. Dos flagelos, dos açoites, das chicotadas. Levaram-no até a cruz do Calvário. Foi pregado nos braços, nas mãos, nos pés. Morreu longe do Pai, né, porque ele está no estado de inferno. Presta atenção, não é que Jesus mereça o inferno, até porque ele vai até o inferno e toma as chaves do inferno e da morte, como diz a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas ele está em estado de inferno. Qual é o estado do inferno? O estado do inferno é a ausência de Deus. Deus não está. Não obstante, ele está no controle, no domínio, mas Deus não está presente no inferno. Então, qual é o desespero de Jesus quando ele diz Eli, Eli, lama sabatani? Deus meu, por que me desamparaste? Ele chega ao extremo de uma solidão porque o Pai vira as costas naquele momento. Então, isso eu chamo de estado de inferno. Por quê? O inferno não é tudo aquilo que muitos pintam filmes sobre esse assunto e tal. Não. Para nós, servos de Deus, qual é o desgosto, a tristeza, a angústia eterna do inferno? É a falta de Deus. Deus não estar presente naquele ambiente. Então Jesus passa por tudo isso para que depois seja necessário um objeto, um símbolo, para conectar a pessoa, para a pessoa ficar mais
vamos dizer assim, mais habilitada, está amarrado. Isso é incoerente. Então, nós, servos de Deus, pessoas que lemos a palavra, entendemos a palavra, estudamos a palavra, então você precisa aferir qual é a tradição. Por exemplo, a tradição quando um casal, o pessoal da igreja mais tradicional, né? Nós todos, né? Mas nós que somos mais das igrejas históricas e tradicionais, eu estava falando do casamento, e o casamento tem um momento que o pastor daquela igreja, o pastor daqueles membros que estão se casando, entrega de presente uma Bíblia branca. É tão maravilhoso, é uma tradição maravilhosa. Ou então os pais que têm uma tradição de quando os filhos nascem, eles compram uma Bíblia de presente, né? Com o nome gravado na Bíblia, na contracapa da Bíblia. É bonita, mas é uma tradição? É uma tradição. Mas o que significa isso? Isso nos leva ao propósito de Deus. Quando diz ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando seja adulta não se desviar. Então existem tradições, Vitor, que são maravilhosas. São maravilhosas, são muito especiais. Então a gente não pode falar contra a tradição em si. Mas você precisa ponderar se a tradição não está atrapalhando os propósitos de Deus. Então, o que a gente vive hoje na igreja chamada evangélica são tradições que nos levam na nossa ponderação, a compararmos com cultos, né, místicos, cultos que servem a outras entidades. E aí a gente coloca uma roupagem de crente, porque lê a Bíblia, porque prega a Bíblia, e na verdade está acontecendo uma grande confusão. Daí nós temos uma igreja evangélica completamente fraca e sem identidade. Tá certo? Desculpe, vamos voltar aqui. Espero que você tenha me entendido. Mas Paulo fala muito de tradição, viu, Vitor? E tradição boa, tá? Muitas passagens sobre tradição. Vocês devem me imitar como eu imito a Jesus Cristo, né? Ele fala sobre a tradição da avó e da mãe de Timóteo, que levam Timóteo ao pleno conhecimento. Então são várias palavras, passagens que falam sobre a tradição boa, excelente. Por exemplo, nós temos a tradição da Santa Ceia, né? Essa tradição é ensinada por Paulo. Todas as vezes que reunides no meu nome, tomai e comei. Ainda que não haja a ceia em si, mas eu preciso ter na minha mente a figura do corpo presente. Corpo presente de quem? De Jesus Cristo. Porque é na morte dele que eu sou edificado. É na morte dele que eu sou separado, consagrado para ele. Né? Na morte, porque eu morro com ele. Eu morro em relação à minha primeira matriz para renascer em relação à segunda matriz que se chama Jesus Cristo. Tá certo? Bom, Mateus capítulo fala então Jesus confrontando a tradição que agora é ruim, porque o rabinato observava mais a tradição do que a própria lei, e de tanto confundir, de tanto falar, eles ensinavam o povo a cumprir mais com a tradição do que com a própria lei. E aí Jesus dá o exemplo de honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. E ele dá um exemplo forte, que aquele que não honra pai e mãe é digno de morte. Ele já vai além. Ele não fala apenas que lhe falta longevidade. Não, morre. Simplesmente assim. E é Jesus que está falando. Enquanto o rabinato ensinava que, caso a pessoa, ao invés de sustentar, amparar os seus pais na velhice, levarem a oferta no templo, tudo bem, porque entregou no templo. E Jesus está falando, opa, está havendo aí a valoração errada, né? O que vem primeiro é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, depois levar a oferta no templo. Eu pegar o dinheiro, as condições financeiras que eu devo amparar os meus pais na velhice e
me justificar falando que eu não estou tendo dinheiro porque eu estou levando no templo, primeiro que é uma justificativa que não está colando. O dinheiro está ficando comigo, eu estou dando a desculpa que estou levando no templo. Do outro lado, o rabinato fechava os olhos para isso, porque o rabinato está interessado ao quê? Ao dinheiro no templo, ao dinheiro, né, no controle deles. Mas essa atitude de tradição estava o quê? Estava tornando nebuloso o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra. Tá certo? Bom, Mateus vai falando e chega em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 fala sobre a identidade de Jesus, porque Jesus precisava ferir, estabelecer um termômetro de como estava a compreensão dos discípulos em relação à pessoa de Jesus. Então Jesus pergunta para eles, olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E finalmente ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz a célebre frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, em cima da identidade revelada, ele vem com a identidade da igreja, do povo de Deus, e com a identidade daquele que é discípulo de Jesus Cristo. É consequência. Quanto mais eu entendo a identidade de Jesus, mais eu me aproprio da minha identidade e mais eu vivo a autoridade e o poder da igreja, né? Então, você tem Mateus 16, que é maravilhoso, e aí vem aquilo que Jesus fala a partir do versículo 24 de Mateus 16, sobre seguir Jesus. Quem quer seguir a Jesus, o que deve fazer? Primeiro, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então, existe uma condicional. Se a pessoa quiser seguir, então ela tem o imperativo. Primeiro condicional, se ela quiser. Se ela entender que vai seguir a Jesus, então aí é imperativo, é ordem, não tem sombra de variação. É negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E depois diz assim no versículo 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então aqui o Senhor está falando o quê? Que a partir da minha identidade, eu estou me propondo a servir. E aí a gente falou de Gideão, de Isaías e de Pedro. Por quê? Porque Gideão, no momento em que ele identifica o Senhor, no momento que ele identifica a sua fraqueza, Isaías exatamente a mesma coisa. Quando ele identifica o Senhor e ele identifica a sua fraqueza, Pedro a mesma coisa. Ele identifica o Senhor e identifica a sua fraqueza, então é o ambiente, é o clima propício para que essa consciência os levasse ao exercício, os levasse à tarefa, ao trabalho de servir ao Senhor, a despeito da fraqueza. Então, é diferente quando a gente entende, e às vezes as pessoas ministrando dão a entender que a gente fica forte. Não, a gente não fica forte. A gente está forte somente se essa incorporação de identidade me fazer entender o porquê eu vivo, qual a razão da minha existência. E aí na minha fraqueza eu fico forte. Por quê? Porque eu fico forte, porque eu interiorizo o que significa a minha existência. E a partir do que significa a minha existência, eu vou cumprir com o meu serviço, com a minha tarefa, com o meu chamado, seja ele qual for, desde um açougueiro, um pedreiro, um borracheiro, um padeiro, um engenheiro, um médico, um enfermeiro, seja lá o que o Senhor colocar sobre a minha vida como talento. Seja lá o que o Senhor colocar sobre a minha vida como
um propósito de Deus, claro que eu terei, presta atenção que eu vou falar, claro que eu terei longevidade. Por quê? Porque uma obra de Deus não se faz da noite para o dia. Então, a Bíblia promete essa longevidade, aí a gente falou sobre João em relação aos outros discípulos, por que João fica até o fim e morre de morte morrida e não de morte matada, e a palavra do Senhor diz que, assim como falou de Abraão, falou de Isaac, falou de Jacó, falou de Moisés e tantos outros que foram fartos de dia. Por que fartos de dia? Porque tinham um propósito, precisavam viver o propósito de Deus e viveram a flor da pele. Então o que me faz hoje estar aqui conversando com você não é o meu vigor. O que faz hoje eu estar falando com você não é a sorte de estar vivo. O que me faz hoje estar falando com você e entender que eu estou vivo e vivo os milagres cada dia da minha vida é porque o Senhor tem um propósito e eu quero viver esse propósito. E esse propósito me faz viver, me faz respirar, a despeito daquilo que está acontecendo ao redor. E, dito tudo isso, entra Mateus capítulo 17, que é exatamente a consequência de Mateus 16. Diz assim, Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos, e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. É uma das passagens mais impressionantes, né, que nós temos na palavra de Deus, e muitas pessoas interpretam, tem muitos pregadores, grandes homens de Deus, falando a respeito. Você já deve ter ouvido essa ministração algumas vezes, alguns momentos na tua vida de cristão, né? Então, vamos pensar um pouco a respeito, e claro que não vai dar tempo para falar tudo hoje, mas eu vou falando. Primeira coisa, assim, que é muito importante. O Senhor Jesus leva aqueles que estavam mais próximos dele. E isso para nós é muito importante. Porque a Bíblia fala que a gente precisa tomar cuidado para nós não expormos o nosso coração, não abrirmos o nosso coração. A exemplo negativo, né, do que fez Sansão. Sansão abriu o coração para Dalila. E por causa disso, ele padeceu. Por quê? Abriu o coração para a pessoa errada. E não vou nem discutir nada, né, sobre Dalila, se era ou não era. Para mim, Dalila era uma mulher, né, comprada pelos filisteus. Possivelmente Dalila fosse até uma mulher hebreia, pertencente a uma das tribos de Israel, mas é uma outra história, não vamos entrar nesse fórum agora. Mas você entende o quê? Que Sansão abriu o seu coração para a pessoa errada. Exatamente o que Ezequias fez também no seu tempo. O rei, o grande rei Ezequias, que abriu o seu coração para os babilônios. E 115 anos depois, que Isaías profetizou e que Ezequias abriu seu coração, aconteceu o que aconteceu através da invasão de Nabucodonosor. Então,
O que nós temos que aprender é que aquilo que Deus tem para nós é precioso. E isso não significa que nós não devamos ensinar, ser instrumentos de edificação, sermos pessoas didáticas em relação à palavra de Deus. Isso aí tudo é importante. Mas existem situações e profundidades da nossa relação com Deus que somos nós com Deus. Outros, talvez, não entendam. E por incrível que pareça, podem até atrapalhar sem querer. Exatamente o que Jesus faz aqui. Ele coloca Pedro, Tiago e João para irem com ele até o Monte da Transfiguração. E lá, eles têm uma grande experiência. E eu vou parar por aqui hoje, amanhã a gente conversa mais. Qual é? Veja só, Pedro, com toda a intimidade que ele tinha com Jesus, versículos antes, 6 dias antes, falar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, chega naquele momento e Pedro quer fazer uma tenda para Moisés, para Elias e para Jesus. Ou seja, depois de tudo que aconteceu, ele ainda coloca Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. Tinha que ter muita paciência, né? Olha, Jesus tinha muita paciência. Os discípulos já tinham visto tudo que tinham visto. Tinham conversado com Jesus dia e noite, comendo com ele, dividindo as refeições, dividindo o ambiente, né, de quarto, de sono, de soneco, barco, a pescaria, tudo. Eles viram Jesus fazer prodígios e maravilhas. E naquele momento, a despeito de tudo isso, nunca entendi essa parte. Então nós vamos conversar, Vitor, até você entender. Então, você vai perceber o quê? Eu faria a mesma coisa. Exatamente, eu também. Mas eu estou falando sobre a paciência de Jesus. Por quê? Porque Jesus, mesmo assim, ele fica tranquilo, ele fica na dele. Que é exatamente que nós devemos fazer. A honra, a identidade de quem era Jesus, novamente, agora não vem de um discípulo, não vem da opinião da multidão, agora vem do Pai. Ele diz assim, e assim eu vou encerrar por hoje. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então o Pai vem com a sua glória, invade aquele ambiente, exatamente o que acontece na consagração do templo, no templo lá de Salomão, né? Exatamente o mesmo ambiente, ele se aproxima com a sua glória, invade aquele lugar e aí diz aos seus discípulos: esse é o meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, vocês não estão entendendo ainda. Jesus está anos-luz acima de Moisés, acima de Elias. Jesus está se manifestando como homem. Lembra que eu falei para você? Ele se esvaziou da sua divindade. Mas isso não significa que as pessoas ao seu redor não identificassem em Jesus, né, quem ele era de fato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eles deveriam ter entendido que Jesus era diferente. Mas ainda assim, a ficha não tinha caído. Mas Deus, ele interrompe aquele momento, né, de discernimento ralo, né, de discernimento superficial e fala: este é o meu filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Amém? Glória a Deus, essa palavra de Deus maravilhosa, cada dia. Era um momento glorioso, sim, Vitor, era, mas era muito mais do que isso.
Então vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos queridos, também estamos orando pelo James, né? É James ou James? Deve ser James, né? James e também a Lisa. O James está no Hospital 9 de Julho com Covid-19, né? E também vamos orar, eu escrevi aqui, orar pela mãe do Carlão, né? 92 anos, que mesmo tomando a vacina, ela está internada com Covid-19. Também a prima do James, né? Outro James, né? Está a Aline Justen Cima, está na UTI também com Covid-19. O Marco, né? O médico, o doutor Marco, que está lá em Sorriso, Mato Grosso, também está se recuperando. A dona Maria Helena, que necessita, né? Muito da obra curadora da saúde do Deus vivo sobre a vida dela. Também orando por todos aqueles que têm enviado, os familiares da Simone Campana, Si Campana, como eu chamo ela, né? Da Si Campana, que está lá na região de Barretos, e também a cabeleireira, a Ana Paula, que nós estamos orando, clamando diante do Senhor, todas essas pessoas, em nome de Jesus. Também orando já falei, a James, a Lisa, também orando pelo Breno, né, filho da Leide e do Ricardo, né? O Breno está passando aí por uma situação de dengue, ficou internado, parece que agora está tendo alta, mas foi um momento muito difícil para a família por causa da dengue. Então nós estamos orando pelo Breno, também pela dona Ana Maria, pela Ema, e estamos orando também pelo Santiago, que também pegou dengue, né, já está melhor. Estamos orando pelo Santiago, enfim, estamos orando por todas as pessoas, a Ruth, que também está se recuperando, a glória, a graça, a presença, o poder de Deus, e também pelas famílias, né, que perderam seus queridos, como a família da Sônia, lá de Vinhedo. Ela perdeu o irmão e perdeu seu sobrinho, filho de seu irmão, que faleceram por causa da dengue, da Covid-19, e também estamos orando pelo sobrinho da Sônia, o outro sobrinho que também está com a Covid-19. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor, porque ao Senhor é devida toda a honra e toda a glória. Não existe nome que se nomeie maior do que esse nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, sob o qual, né, nós devemos cultuar, louvar, engrandecer, adorar, que seja o nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, como o Vitor estava comentando. É uma passagem maravilhosa, linda, da presença do Senhor Jesus e agora da identidade de Jesus estabelecida pelo próprio Pai. Então, ó Senhor, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, que nos libertou, nos curou, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz e pagou o preço, nos comprou por alto preço, como diz a Tua palavra. Por isso, ó Senhor, nós te engrandecemos e te louvamos. Estamos comemorando a Páscoa. Páscoa é tempo de ressurreição, é tempo de renovo, é tempo de novas etapas na vida. Por isso nós nos derramamos diante do Senhor para que vivamos esse tempo de ressurreição na plenitude em todas as áreas da nossa vida. Por isso derrama-te sobre os nossos queridos, todos esses nomes que nós colocamos diante do Teu altar, com a Tua cura, com a Tua saúde, ó Deus, preserva, visita o organismo, taxas, e que essas pessoas sejam, ó Deus, curadas da dengue, da Covid-19, outras enfermidades, Tua glória, Tua graça se derramando. Derrama-te, ó Senhor, sobre os nossos queridos, os nossos familiares, idosos, avós, tios, sobrinhos, netos, filhos, marido, esposa, pais, Tua graça, Tua glória se derramando. Toca, visita nervos, tendões, coração, artérias, veias, fígado, rins, ó Deus, pâncreas,
plaquetas, circulação sanguínea, purificação do sangue. Deus de poder, de maravilhas, visita, ó Senhor, a tireoide, os ouvidos, os olhos, visita-nos com a tua cura, com a tua ressurreição, com o teu poder de saúde, com o teu poder de restauração, e nós damos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso Brasil, Deus de poder. Cada dia nós temos vivido uma situação de falta de gestão pública, falta de vontade política, desprezo pela vida humana, uma série de coisas, uma série de erros, de falhas, de negligência, de irresponsabilidade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre o nosso país. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso povo, tem misericórdia, o nosso povo está sofrendo. Por isso, ó Deus, nós te pedimos perdão pelo pecado, a iniquidade, a transgressão, mas principalmente perdão por não honrarmos, não louvarmos, não adorarmos e não declararmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, ó Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. A tua palavra diz que por onde o Senhor passa, o Senhor faz o bem. E nós precisamos, ó Deus, dessa tua compaixão. Compadece-te, ó Deus, da nossa terra, do nosso povo, do nosso país, norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. Ó Deus, move-te, Espírito Santo, derrama-te tocando, curando, visitando, libertando essas milhares de pessoas, ó Deus, que estão aí em desespero, se sentindo completamente impotentes. Deus de poder, move-te dos céus, fala ao nosso coração, perdoa-nos, ó Deus, no nosso pecado, sara a nossa terra, liberta-nos, ó Deus, como povo, como nação brasileira, e ao mesmo tempo derrama-te com a tua justiça e com o teu juízo, para que essas pessoas, ó Deus, sejam expostas e ao mesmo tempo, na tua misericórdia, essas pessoas sejam, ó Deus, de alguma maneira retiradas, afastadas, e pessoas que sejam tementes ao Senhor possam ocupar esses cargos, possam ocupar esses espaços, e nós tenhamos um país, ó Deus, mais equilibrado, mais justo. Nós precisamos da tua intervenção. Derrama-te, ó Deus, poderosamente, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E quanto a nós tenhamos uma quinta-feira maravilhosa na tua presença. Derrama-te, ó Deus, que nem o Vitor tem pedido para orar. Derrama-te, ó Deus, sobre as nossas vidas profissionais, financeiras. A situação não está fácil, por isso nós dependemos do Senhor, que a tua provisão, o teu suprimento, a tua honra, a tua dignidade derramem sobre a nossa vida, do teu mover, da tua graça, e nós possamos ter dias melhores, mais abençoados na tua presença, no teu poder, e que não nos falte o óleo da unção, o mover da tua graça, da tua plenitude, do derramar do teu Santo Espírito, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor nos dá essa quinta-feira e nós devolvemos essa quinta-feira na tua presença. Que se transforme essa quinta-feira num grande instrumento do Deus vivo sobre as nossas vidas, nossas casas, famílias, queridos, lares, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai e a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre os teus queridos. Você tem uma quinta-feira maravilhosa, porque ninguém pode separar do amor de Deus. Sabe por quê? O amor de Deus, ele está conectado em Jesus Cristo, eternamente conectado em Jesus Cristo sobre a tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo para você, fiquem na paz, uma quinta-feira muito especial, porque aquilo que é perfeito, bom e agradável é a vontade do Senhor. Ela está sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau.